Fala pessoal, beleza? Nessa aula eu vou mostrar para vocês algumas dicas, né, sobre enquadramento de imagens, né, pensando mais em imagens comerciais e os tipos de imagem assim que a gente mais vai acabar criando, né, imagens, esse tipo de coisa. Então a gente vai ter um direcionamento assim de algumas técnicas que eu utilizo para fazer a criação, né, das câmeras dessas imagens. Aqui a ideia minha não é preocupação com render nem nada, tá? É só mostrar como que geralmente eu trabalho a parte de enquadramento. E também quando a gente trabalhar com ou um render na perspectiva ou um render com uma câmera do Max, como que a gente vai fazer para ter o controle de exposição na cena também, porque senão a nossa cena vai ficar extremamente clara, né? Então eu vou começar abrindo aqui o arquivo. Então eu vou começar com um banheiro. É um tipo de imagem assim de arquivo mais complicado, né? Imagina aqui, ó, o seguinte. Deixa eu... Imagina que essa parede aqui, ela esteja aqui, né, ó. Ao invés dela estar aqui embaixo, ela está aqui, né, finalizando aqui junto com o armário. Como a nossa câmera vai vir daqui para lá para visualizar esse banheiro, então uma das coisas que eu costumo fazer nesse caso é puxar um pouco a minha parede para trás. Né, eu não estou mentindo no tamanho do ambiente nem nada, porque eu vou pegar desse armário, né, para frente. Então eu vou ter a visualização correta do meu ambiente. Só que eu não tenho como nem dar o clipe na câmera aqui, porque senão eu vou cortar tudo, né? Então uma coisa que eu costumo fazer é puxar, né, essa minha parede onde vai estar a câmera para trás. Qualquer ambiente assim que eu precise, ao invés de usar o clipe, eu costumo utilizar essa técnica de puxar a parede para trás. Eu nunca aumento para o lado, nem diminuo para o lado, nem fundo, nem nada, tá? O que vai aparecer realmente na minha imagem eu não mexo, com questão de profundidade, nada. É só o que está para trás da câmera para às vezes eu poder colocar a minha câmera aqui. E aí, aquele esquema, né? Eu vou criar a minha Array, né, Physical Cam, jogo ela lá, transformo aqui a minha perspectiva. Geralmente, né, metade do tamanho, da altura mais ou menos do ambiente, um pouquinho menos, depende muito, né, da imagem. Eu não costumo mudar muito essa inclinação, tá? Geralmente se eu mudo é um pouquinho só de baixo para cima, mas muito pouca coisa. Importante demais aqui a gente ter o Shift F, né, ligado, o Show Safe Frame, para que a gente possa enxergar realmente o que está acontecendo. E aí a gente começa a trabalhar a nossa câmera. Primeira coisa, resolução. Então vou destravar aqui, né? Vou trazer um pouco mais, vou deixar, como o nosso ambiente ele é mais comprido, então eu vou trabalhar ele um pouquinho mais comprido aqui, né? Eu não me preocupo com o valor exato aqui, tá? Só se me pedirem para fazer, tipo, você tem que fazer essa imagem nessa resolução. Aí é diferente, mas aqui no caso, né, eu não me preocupo com isso. E aí eu posso tomar muito cuidado para não acontecer isso, ó. Isso é um erro gravíssimo, tá? Por exemplo, eu estou com uma lente aqui de 20, ó, tá bem aberta, observa como esticou, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado para não esticar isso daí, jogar tipo alguma coisa 35, alguma coisa assim desse tipo, né? E aí a gente vai trabalhando a câmera. Eu posso eliminar um pouco dessa parte de azulejo que tem aqui, né, de parede, e trazer um pouquinho mais para cá. Mas a parede fecha aqui, né? Mas não tem problema, a gente pode, né? Senão eu teria que fechar ela aqui. Mas no caso eu posso trazer ela um pouco mais para cá, sem mostrar continuação de parede para cá. Mais ou menos isso daqui. Vou deixar um pouquinho mais ainda. A gente vai trabalhando aqui
profundidade, tomando cuidado para não esticar demais a nossa cena. Claro que num banheiro desse, por exemplo, a gente não consegue mostrar ele inteiro, né? O piso inteiro, o teto inteiro, a gente tem que meio que escolher, né, o que vai mostrar, porque não dá para fazer por ele ser, eu já peguei um já que tem essa certa dificuldade, que não é até uma coisa, um tipo de imagem muito comum da gente fazer, né? Banheiro desse tipo, assim, que é pequenininho e tal. Mas é legal para vocês verem mais ou menos como resolver, ó, sem aquela distorção absurda, né, que geralmente a gente vê em imagens de banheiro. Então a gente consegue ter aqui, né, uma visualização legal, sem distorção, ó, linhas horizontais, sem aquela câmera esticadíssima, né, que estica muito, né, acaba ficando super esquisito. E aí a gente vai, tipo aqui no caso, a gente ainda tá, né, com a configuração da câmera meio baixa, né, a exposição dela. Então a gente ainda não aparece nada ali, né? Eu vou aumentar um pouquinho aqui para ficar maior. A configuração do render eu deixei normal, tá sem nada diferente, né? A mesma coisa de sempre. E aí a gente vai, vou desligar o vignetting. Isso aí. Aqui, tipo, como a gente está sem iluminação, né? Tá só uma luz vindo de fora. Vou baixar os valores aqui só para a gente poder visualizar o que está acontecendo, sem me preocupar com a iluminação, tá? O importante para mim aqui é o enquadramento da cena. Eu até adicionei um V-Ray Toon, né, que eu vou falar sobre isso depois, só para reforçar um pouquinho aqui, porque a luz vai ficar bem suave, né? Mas observa que é um enquadramento para esse tipo de ambiente, quando vocês tiverem, que é mais comprido, né? Tipo retangular, essa é a maneira. Pega onde vai colocar a câmera, puxa nela para trás. Deixa eu diminuir mais um pouquinho aqui. Puxa essa parede para trás e aí sim vocês pegam e colocam a câmera ali e vai montando ali esse enquadramento, né? Muito. Essa é a maneira que geralmente eu faço para resolver esse tipo de imagem, né? De enquadramento de imagem. Toda vez que trabalhar ambientes desse tipo, puxa essa parede para trás e muito cuidado para não ficar esticado, né? Essas são as recomendações, né? Não ficar esticado para não perder a realidade do tamanho, né? É um erro muito comum que eu costumo ver em imagem desse tipo, é perder o tamanho real, né? Visualmente, assim falando, acaba ficando muito maior do que ele é. Ok, então essa daí seria a minha dica de enquadramento para imagens desse tipo. Fora isso, fachada de residência, né? Claro, aqui uma residência simplesinha, mas o conceito vai ser o mesmo. Vou jogar aqui o Shift F, vou fazer a minha câmera. Vou transformar aqui para a câmera. Primeira coisa, eu vou dar uma acertada na resolução, né? Como a casa é mais esticada, então eu vou aumentar, né, mais ou menos nessa proporção aqui. E aí eu vou trabalhar. Geralmente eu deixo a câmera, né, não muito alta. Eu gosto em fachadas, assim, qualquer tipo de fachada que eu faça, eu gosto mais ou menos da câmera um pouquinho de baixo para cima, para eu ter um pouco de imponência, né, na imagem. Não pode ser muito também, tá? Senão acaba ficando meio esquisito. Mais ou menos por aqui, ó. Então essa daí seria uma maneira, né? Sempre eu acho legal mostrar um pouquinho do asfalto, mostrar essa entrada da guia e tal. Não deixar, muito importante, né? Não deixar aquele monte de céu aparecendo, mas também não deixar, por exemplo, assim, né? Quase sem colado lá no chão, acaba ficando esquisito. Então encontra aí um meio termo, né? Para aparecer um pouco de céu e para a gente ter o enquadramento aqui legal. Observar aqui pelos terços, né? Ó.
aonde que mais ou menos estão batendo meus terços, então essa parte aqui está em evidência. Trabalhar, né, isso daí. Então essa é a minha dica para fachadas, né? Claro que cada caso que vocês forem fazer vai ser um caso diferente, né? A gente vai ter diferentes tipos de enquadramento, mas eu costumo, né, a minha dica assim que eu digo de fazer ele meio de baixo para cima, de não mostrar muito o céu, mas de mostrar o piso, né, para fazer a entrada, tal. Eu acho que é a dica que eu posso dar para vocês, questão de enquadramento. É claro que com o tempo, com a prática, vocês vão, né, trazendo, agregando valor. Sempre tentar mostrar o que realmente interessa. Questão de fachada, sempre mostrar um pouco de uma lateral. Né? Nunca, eu não costumo, né? Não vou dizer nunca, né? Mas eu não costumo fazer imagem, por exemplo, assim, reta. Por que que eu não costumo fazer? Nesse caso aqui tá até bonitinho, né? Vamos dizer. Mas a gente perde muito volume, né? Fica uma coisa meio chapada. A gente perde questão de perspectiva. Sendo que ao passo da gente trazer, né, para a lateral a nossa câmera, a gente vai ganhando mais perspectiva na cena, né? Vai trazendo mais, a gente depois com iluminação tal, vai tendo mais o lance da sombra aparecendo, esse tipo de coisa. Então, né, sempre buscar dar ênfase na fachada, no caso, né, mas puxando para uma lateral e não ela totalmente reta. Lembrando sempre de não deixar aquele monte de céu. Sempre é importante, tipo a casa, ela vem até aqui, né? Só que na lateral coloca também. No caso aqui seriam casas populares, né? Então seguiriam a mesma coisa. Mas coloca uma casa aqui do lado, coloca uma vegetação, tá? Eu não acho legal, tipo, por exemplo, tem pessoas que fazem prédio e lota de árvore em toda a lateral, né? Então parece que o prédio está no meio da selva. Casa, mesma coisa, coloca aquela montoeira de árvore para tudo quanto é lado, fica parecendo que está no meio do mato, né? Tudo que faz está no meio do mato. Então humaniza com casa, né, a vegetação, mas que apareça construções também. Tenta fazer, tem muitos clientes assim que às vezes querem que faça o entorno muito próximo do que realmente existe. Então aí pega lá no Google Maps, né, dá uma olhada no que tem em volta, tenta montar alguma coisa mais ou menos parecida, cada vez mais assim agregando valor à imagem de vocês. Então essa seria a minha dica para fachada de residência, esse tipo de coisa. Continuando, cinema. Essa daqui eu vou usar o clipe, para a gente ver como é que fica, né, para usar esse lance do clipe. Então o mesmo esquema, vou criar a nossa câmera, fazer ela um pouquinho de lado, depois eu vou acertando, né. Vou dar uma subidinha nela. Ok. Sempre, né, o Safe Frame ligado. Aí se ela vai ser mais retangular nesse sentido, né, maior o width ou o height, depende do projeto, né. Se a gente tem que ter um pouquinho de bom senso, né, tipo aqui eu quero trazer mais, né, essa frente toda aqui, então eu deixo ela mais comprida. Sempre a única dica assim é tomar cuidado para não, como é que diz, não distorcer demais, né, o ambiente, ele não parecer diferente do que ele é, o tamanho, né, no caso. Então, mais ou menos por aqui. Então vou deixar mais ou menos por aqui e ver como é que tá. Aí a gente vai, tipo aqui eu não tenho o que fazer, né, se eu renderizar aqui a gente vai ter essa parede e eu não quero tirar essa parede, porque aí a minha luz vai ficar inteira, né, a luz de fora talvez venha inteira aqui. Então eu vou trabalhar o clipe, que é uma outra opção que a gente tem, né, que de vez em quando a gente acaba usando também. No caso aqui daria para fazer aquele esquema de puxar a parede, até dá, né, só que a gente teria que puxar bastante, né. Então até para exemplificar o clipe aqui. Aqui.
Aí a gente vai ajeitando. Mais ou menos por aqui. E vai ajeitando o nosso clipe. Vou abrir um pouquinho mais. Deixar um pouquinho mais reto aqui. Ok. Então é isso aqui. Então o clipe ele facilita, né, bastante esse tipo de ambiente assim. Dá para utilizar ele bem e fazer o enquadramento da maneira legal, né, de uma maneira correta. Observem que eu nunca deixo a câmera totalmente reta com o ambiente, né? Qualquer que seja o tipo de ambiente, eu costumo sempre jogar um pouquinho para o lado, né, por aquele fato que eu disse de criar um pouco mais de perspectiva na imagem. Aqui até não tem tanta necessidade, né? Porque a gente já tem um ponto de fuga lá no fundo trazendo para cá. Mas sempre eu acho que meio de canto assim a gente agrega um pouquinho mais de sombra, um pouquinho mais de qualidade final na nossa imagem, tá? Então sempre eu dou essa puxadinha para o lado. Então ambientes internos, onde a gente tem a parede mais próxima assim, mas que a decoração começa um pouco mais para frente, vocês podem utilizar o clipe. Quando, por exemplo, já a decoração já começa mais próxima, puxa a parede, né? Aí não tem jeito. O jeito que eu faço, pelo menos, é puxar essa parede. Eu não puxo ela muito também, porque acaba influenciando na iluminação depois geral da cena, tá? Mas eu puxo ela de uma maneira que eu consiga colocar a câmera lá. Nesse caso, dá para usar o clipe tranquilo. Então é uma maneira aqui da gente fazer. Ok. Próximo, eu vou colocar o prédio e deixar a humanizada para o fim. Prédio é uma coisa que a gente tem... É um pouquinho mais chato, né? De criar a câmera e não ficar aquela coisa pontuda, né? A dica que eu dou é a seguinte, ó, por exemplo, se eu for pegar meio da esquina. Geralmente, como eu estou usando o mesmo arquivo, já sem fechar o Max, ele está mantendo, né, a configuração antiga. Vou colocar a minha câmera aqui. Vou ligar o Shift F. E aí, geralmente, prédio não é legal a gente deixar muito aberto dos lados, tal. É legal a câmera estar meio de baixo para cima, né? Tem tudo isso. Se vocês pesquisarem imagens de prédio, vocês vão ver, né? Sempre aparece um pouco do asfalto. É mais fechadinho do lado para não ter que montar aquele entorno gigantesco do lado. E aí a parte de cima sempre sobra um pouco mais para aparecer um pouco de céu em cima, tá? Nunca coladinho lá em cima. Então, por exemplo, se eu começo a fazer isso, ó, eu vou puxar um pouquinho aqui para baixo, vou pegar meu target e vou lá para cima. Eu vou ter que dar uma boa distorcida aqui para poder chegar, né, nesse enquadramento. Antes de começar os enquadramentos, tal, eu já vou deixar mais ou menos o formato da imagem de acordo com o meu prédio. Senão vai ficar meio difícil, né, de eu chegar nesse enquadramento. Mais ou menos isso, né? Porque aí se eu vou chegando perto aqui, eu vou, né, automaticamente arrumando. Só que eu vou baixando, ó, observa que vai ficando esquisito, né? Mesmo que eu clique aqui, né? Eu tenho que tomar cuidado, eu ainda acho que está meio alto o prédio, estou vendo muito aqui, né? Se eu quiser ele mais para baixo, como é que eu vou fazer? Para não distorcer demais, né? Uma dica legal é trazer o target mais próximo da câmera, né? Não deixar ele muito longe, mas trazer ele mais próximo, porque aí eu vou distorcendo mais, ó, eu consigo ter um pouquinho mais de área para trabalhar, né? E aí eu consigo vir aqui de baixo para cima, por exemplo, né? Então a minha dica para prédio, né, eu já vou acertar aqui, mas a minha dica é vir de baixo para cima. Vir o target um pouco mais próximo da câmera, não precisa colar muito, senão acaba ficando meio difícil, né, para consertar, mas mais ou menos. Aí a gente vai trazendo
Vai colocando, né, a câmera, ajustando mais ou menos aqui, né, vai trazendo. É um pouquinho mais trabalhoso, né, no caso. Vou trazer aqui, ó. E aí depois eu posso vir pelos controles aqui, né, ó. Vem aproximando e tal. Mais ou menos isso, ó. Aí eu consigo fazer bem ela de baixo para cima, né? Mas isso eu estou conseguindo fazer porque eu estou, né, com o meu target próximo do observador, senão eu não consigo fazer. Esse bico que dá em cima é uma distorção normal, tá? É legal. Tem clientes que não gostam, aí não tem como, você tem que subir mais a câmera mesmo. É muito difícil tirar o bico, mas é uma distorção que é válida, né? Eu acho que fica bem legal, sem forçar muito, né? Não pode ser um bico muito forçado, senão fica esquisito. Mas essas seriam minhas dicas para enquadramento de prédio. Vai trazendo, né, fechando, eu posso fechar um pouco mais ainda aqui para tampar um pouquinho desse lado. E vai trazendo a câmera, vai puxando, vai trazendo o target mais para próximo, que aí você vai conseguindo fazer o enquadramento legal do prédio, né? Geralmente eu mantenho o prédio meio que no centro da cena. No caso aqui, por ser esquina, então eu deixei ele um pouquinho mais para a direita do que para a esquerda, né? Para poder mostrar um pouquinho mais disso. E aí depois que a gente arruma esse enquadramento, aí fica tranquilo para poder, né, movimentar, né, a nossa câmera e trazendo outras perspectivas, né? A gente vai buscando aí as melhores opções, né? Tem imagens, tem vistas, né, que a gente faz assim meio que de cima para baixo que ficam legais também, um pouquinho mais altas, né, para mostrar. Isso tudo tem que ser conversado, né, com o cliente e tal, para ver se ele quer ver lá dentro, se ele quer. Tem cliente que gosta de privilegiar mais o prédio e nem tanto essa parte, tá? Depende muito do trabalho mesmo. Mas aí aqui pegando mais a esquina, né? Sempre que a imagem é de esquina eu acho legal a gente dar essa privilegiada na esquina, né? Mostrar a lateral, tal, e assim por diante. Ok. Vamos dar uma olhada agora no último tipo, assim, vamos dizer, de enquadramento, que é a parte de planta humanizada. Então vou abrir o arquivo, né, o nosso último arquivo, humanizada. A diferença da humanizada é que a gente vai utilizar a câmera do Max, ao invés de utilizar a Physical Cam, porque a gente tem um controle, né, vamos dizer, na Target do Max, que a gente não tem na Physical Cam, que é o lance de deixar as linhas ortogonais. E aí, para isso, a gente vai utilizar, como a gente não vai ter o controle de exposição, a gente vai utilizar um recurso que é o V-Ray Exposure Control, onde a gente vai colocar as configurações de uma câmera. Então essa seria a diferença, né, para câmeras em plantas humanizadas. Isso serve tanto para plantinhas assim, né, de casa, de apartamento, como para uma master plan de um condomínio, uma implantação, um trabalho qualquer do tipo. Então, ao invés de utilizar a câmera do V-Ray, eu vou utilizar a Standard, a Target. Vou criar ela aqui na vista front aleatoriamente, né, de cima para baixo. Depois eu acerto o posicionamento. Ok. Fiz de cima para baixo, venho aqui na vista da perspectiva, transformo ela para a câmera. Não vai aparecer nada, tá? Porque eu criei ela aqui na vista front. Então, se eu olhar na minha vista top, o posicionamento, ela está aqui embaixo. Então, vou selecionar ela, vou selecionar os dois pontos, tá? Caso vocês não façam isso, o que vai acontecer? A hora que for movimentar ela, vai movimentar só a câmera e o target vai ficar lá. Então, vou fazer uma janelinha para pegar os dois e vou colocar mais ou menos aqui no meio, né, da minha câmera, do meu ambiente. Então, tá aqui. Observa que a gente não tá com a vista ortogonal, né? A gente tá como se fosse uma perspectiva, ó.
que eu vou fazer aqui? Eu vou acertar primeiro o enquadramento. Então eu tenho que fechar, né, deixar o mínimo possível aparecendo nas laterais, em cima e embaixo, o que faltar. Então eu vou deixar minha câmera onde está no momento. Vou lá na configuração do render. E eu vou pegar, né, ó, mais ou menos o formato da minha casa. Que é mais ou menos isso. E vou aproximar. A gente vai ter uma diferença depois que eu transformar isso para ortogonal, tá? Ok, se eu renderizar desse jeito, ó, pra gente ver, deixa eu pôr aqui, não sei, vou tentar com 1000 para acertar o tamanho. Tá pequeno. 100. Mais ou menos por aqui. Então a gente observa, ó, que está bem forte, né? Eu não estou trabalhando com nenhuma luz, mas está bem forte e o nosso desenho não está numa vista ortogonal, né? Ó, a gente está em perspectiva, que é o que acontece se a gente colocar a câmera do V-Ray. Deixa eu ver se eu baixar um pouquinho mais aqui, só para trazer um tamanho um pouquinho maior. Não. Vamos ver se eu acho um valor. Acho que vai ser o 700 mesmo. Deixa eu renderizar ele de novo. O que a gente vai fazer agora vai dar uma diferencinha aqui na nossa câmera, que é tirar essa perspectiva e deixar ela ortogonal, né, para que a gente possa visualizar como uma humanizada mesmo. Em alguns casos eu já até vi, né, imagens feitas desse tipo, não é o lance de fazer a perspectiva cortada, tá? É a questão de fazer a planta mesmo, só que com uma perspectiva, né, desse jeito. Se fizer a modelagem bacana, de uma maneira que, né, que apareça certinho, legal. Aqui a modelagem foi feita para humanizada, então não está com as alturas corretas, tá do jeito que eu costumo fazer a modelagem. Então o que a gente vai fazer? Vou lá no Modify, vou pegar só a minha câmera e a gente tem aqui, ó, Orthographic Projection. Então quando eu clicar nisso, ó, observa que virou agora sim uma imagem 2D. Né? Então eu não... Como é que eu digo? Eu modelo ela em 3D, ó, se vocês observarem, quem fez o meu curso de 3D Max sabe como eu faço a modelagem disso aqui. Eu faço a modelagem mesmo em 3D, eu não pego a modelagem que eu tenho da casa, por exemplo, e passo um corte e corto. Não, eu faço a modelagem específica para esse tipo de imagem. Então, eu tenho os valores que eu utilizo para as alturas e tal, para a humanizada, né? Então eu não aproveito uma modelagem que eu já tenha feito para utilizar aqui. Então, vocês vão perceber a diferença agora, né? Que agora sim está como uma planta humanizada. Só que está estourando bastante a cor, né? E a gente não tem o controle de exposição aqui. E eu não vou mexer na minha configuração do render, por exemplo, tirando aqui o meu linear multiply, o bright, alguma coisa do tipo. Eu vou manter. Também não vou mexer no meu GI do environment. Então, como que a gente vai fazer para ter o controle de exposição quando a gente trabalhar ou com a câmera target, ou se eu estiver na perspectiva e quiser tirar um render, por exemplo, da minha perspectiva. Então, a gente vai no menu Rendering, Environment, e a gente vai ter aqui o Exposure Control, onde a gente vai colocar o V-Ray Exposure Control. E aí a gente tem aqui, ó, as configurações básicas, né, da câmera. Se eu renderizar agora, ó, vocês já vão ver a diferença. Ó. Eu já estou com a configuração de exposição que está colocada aqui. Então, por exemplo, se eu colocar aquela mais ou menos padrão que eu falei que eu trabalho, que é 25, 250 mais ou menos, e o Neutral, e der o render de novo,
Aqui a gente está sem luz, né? Então a gente ainda não tem a sombra legal, a gente ainda não tem os detalhes, né? Mas observa que agora a gente tem, né, o controle de exposição certinho com, né, a nossa imagem em 2D, tudo belezinha. Eu deixaria dessa maneira, porque depois com a adição de luzes, né, que eu vou mostrar mais pra frente, qual é o tipo de iluminação que eu uso nesse tipo de cena, eu consigo criar as minhas sombras, né, a luz e tal, sem muito problema, tá joia? Então, essas daí seriam as minhas dicas para vocês de enquadramento. É claro que eu não vou conseguir falar de todos os tipos possíveis de enquadramento aqui. É tudo uma coisa assim que vocês têm que pegar aquelas aulas, né, de fotografia, que aqui a gente encerra a parte de câmera, né? Então é muito importante estudar bastante a parte de fotografia, começar a prestar um pouquinho mais de atenção em alguns fotógrafos, né, a maneira que eles fazem enquadramento para valorizar as coisas, qual a técnica que eles utilizam para fazer esse enquadramento, né, assim por diante. Saber bem como funciona a Physical Cam do V-Ray para poder fazer esses ajustes, né, que aí agora a gente vai complementar esse assunto com a parte de iluminação, né, a iluminação vai vir para a gente complementar agora essa parte toda aí que a gente viu de câmera e render. E aí a gente fecha essa parte, né? Câmera, luz e render, para depois a gente vir com materiais. Tá joia? Então, estuda bastante essa parte de câmera porque é muito importante. Enquadramento, exposição, a parte de efeitos. É importante demais isso e realmente isso faz a diferença no trabalho final de vocês. Então, bons estudos, até a próxima aula. Tchau!